Olá pessoal, eu me chamo Mariana, sejam muito bem-vindos à aula 1. Essa aula é especialmente para resolver alguns exercícios sobre medição de vazão em orifícios e bocais. Então vamos iniciar aqui com questão bem simples, tá? Vamos lá. Um tanque, ilustrado na figura 1, foi perfurado em sua base, formando um orifício de 20 mm de diâmetro. Considerando-se um coeficiente de descarga de 0,98, calcule o tempo necessário para o esvaziamento completo. Então vamos destacar aqui, pessoal, algumas informações importantes que a gente tem. A primeira é que o diâmetro é 20 mm, ele deu pra gente, né? 20 mm, e que o CD também está no enunciado, que é 0,98. O que ele precisa nessa questão? Ele quer que a gente calcule o tempo para o esvaziamento completo. É muito importante destacar, ó, que ele quer completo. A gente tem uma equação só para isso. Então, o tempo de esvaziamento completo é o Tzinho igual a 2 vezes o volume dividido pela vazão. Vou dar um zoom aqui, ó. A gente consegue encontrar o volume, pessoal? Conseguimos. Porque se a gente vir ver aqui na figura, ó, a gente tem todas as informações que a gente precisa. Comprimento, largura e altura. Então, vamos substituir aqui, ó. Então, 2 vezes o volume, né? 4 vezes 10 vezes 8. Tudo isso dividido pela vazão. Quem é a vazão? A vazão é a área do orifício vezes o coeficiente de descarga vezes a raiz de 2GH. Vamos substituir essas informações, né? Vou fazer aqui embaixo, ó. Então, a gente vai ter aqui, repito tudo que tá aqui em cima. Tô fazendo passo a passo, tá, pessoal? Pra ficar melhor de entender. Mas se você quiser fazer direto, pode fazer, tá? Área do orifício. Volta aqui na figura. O orifício, qual é a geometria dele? Ele é um orifício circular. Então, qual é a área do círculo? A gente pode calcular πd2 sobre 4 ou então πr ao quadrado. Nesse caso, ó, vamos ver aqui qual informação ele deu pra gente. Ele deu o D, ele deu o diâmetro. Então, é mais fácil a gente fazer πd2 sobre 4, né? Então, vou substituir aqui, ó. Lembrando que ele deu o diâmetro em milímetro, então a gente transforma para metro. Então, ó, π d, já em metro, tá? Ao quadrado sobre 4. Vezes, quem é o meu CD? Quem é o coeficiente de descarga? Ele deu na questão, lembra? 0,98. Vezes a raiz de 2 vezes o G, né, a gravidade, a gente sabe que é 9,81, vezes o H. Quem é o H? O H é a altura do tanque. Quem é a altura do tanque? Temos aqui, ó, 10 metros. Então, ó, vezes 10. E aí a gente vai ter, colocando isso na calculadora, que o nosso tempo para esvaziamento completo vai ser de 14,8407 segundos. Para transformar em hora, basta dividir, vou até colocar aqui um setinho, ó. Basta dividir por 3.600. Por que 3.600? Porque a gente tem aqui, ó, essa informação aqui, a gente tem segundos. Quantos segundos tem uma hora? 3.600. Então, se eu dividir por 3.600, eu vou ter que o meu tempo para esvaziamento completo vai ser de 41,22 horas. E essa é a nossa resposta final. Bem simples, né? Agora vamos aqui, ó, para a segunda questão. O que ela fala? Ela fala, você é um engenheiro e precisa determinar o diâmetro de um orifício circular praticado no fundo do reservatório para escoar um caudal. O que é caudal? É vazão, né? Para escoar uma vazão de 0,5 metros cúbicos por segundo para uma carga d'água sobre o eixo do orifício de 15 metros. Considere o coeficiente de descarga igual a 0,62. Então, como a gente já estava fazendo a outra questão, vamos destacar aqui as informações importantes, né? Ó. Primeira delas, a vazão, né, o caudal, é de 0,5 metros cúbicos por segundo. A minha carga d'água, que ele deu logo em seguida, ó, o H, é 15 metros. E o CD, 0,62. O que ele quer descobrir? Ele fala aqui, ó, determinar o diâmetro. Lembra que na área do orifício, lá naquela fórmula da vazão que a gente usou agora, na questão número 1, que a vazão é igual à área do orifício
vezes o coeficiente de descarga, vezes a raiz de 2 de H. Vamos colocar aqui, ó. Passo número 1, a vazão é igual à área do orifício, vezes o coeficiente de descarga, vezes a raiz de 2GH. A vazão a gente tem, vamos substituir aqui, ó, 0,5. A área do orifício, eu quero descobrir o diâmetro, né? Então, ó, a minha incógnita vai estar justamente aqui. Ó, vou até dar um zoom aqui. Pi D, que é o que eu quero descobrir, D2 sobre 4. Vezes, quem é o CD? Ele deu também, ó, 0,62. Tá na questão. Vezes a raiz de 2 de H. 2 vezes a gravidade, 9,81. E o H ele também deu, ó. A gente destacou aqui, ó, 15 metros. Então, vezes 15 metros. Sendo assim, vamos isolar o D, né? Então, o D, como ele tá ao quadrado aqui, eu já vou colocar a raiz, ó, tá? O 0,5 que está do lado esquerdo continua aqui. O 4 passando para o outro lado, né? Ele está dividindo, passa multiplicando. E todos os outros números passam aqui dividindo, né? Inclusive o pi, ó. Pi 0,62 vezes a raiz de 2 vezes 9,81 vezes 15. Então, ó, eu fecho aqui e fecho aqui. Dessa forma, eu vou ter que o diâmetro é 0,24 metros. Pronto, essa é a minha resposta final. Vamos para a terceira questão, né? O que é que a terceira questão fala? Em uma trompa de vácuo de laboratório, representada na figura 2, cujos diâmetros 1 e 2 são respectivamente 3 cm e 0,7 cm, escoa uma vazão de 2.000 centímetros cúbicos por segundo, e ele pergunta, qual será a pressão na garganta, sabendo que a pressão na tubulação é de 1 atm, considerar que o coeficiente de descarga é 1 e que 1 atm corresponde a 10 MCA. Então, vamos, mesmo procedimento, ó, destaca as informações importantes. Então, ó, vou destacar aqui embaixo, tá? Primeira informação importante, que o D1, né, o diâmetro número 1 é 3 centímetros. O D2 é 0,7 centímetros. A vazão, atenção aqui, pessoal, ó. A vazão, ele dá que está em centímetros cúbicos. A unidade que a gente precisa colocar lá na nossa equação, quando a gente for substituir, é em metros cúbicos por segundo, tá? Não é em centímetros cúbicos por segundo, então a gente tem que transformar. Atenção para as unidades. Então, ó, a vazão, eu vou continuar aqui, ó, deixar do jeito que ele colocou na questão e a gente transforma, tá? 2.000 centímetros cúbicos por segundo. A pressão no ponto 1, ele me falou, né, ó, P1 sobre gama é 1 atm, ou seja, 10 MCA. Ele também deu na questão quanto é 1 atm, né, é importante também destacar. E a última informação que a gente coloca aqui, ó, que ele deu pra gente é que o CD é 1. O que ele quer descobrir? Ele tem aqui a pressão nesse ponto, ó. Ele quer descobrir a pressão nesse ponto, aqui na garganta, ó. Então, ele quer saber a pressão no ponto 2. Quando a gente fala em pressão, qual é a equação que a gente lembra? A gente lembra de Bernoulli, né? Então, vamos aplicar Bernoulli aqui. Então, ó, primeiro tópico, Bernoulli. Bernoulli é P1 sobre gama, mais Z1, mais Z1 ao quadrado sobre 2G, é igual a P2 sobre gama, mais Z2, mais V2 ao quadrado sobre 2G. Show? Pessoal, dessas informações aqui, o que é que a gente de cara já consegue verificar que a gente pode cancelar aqui? Ó, vamos voltar aqui para essa figura, ó. A gente pode cancelar o Z1 e o Z2, né? Por quê? Porque eles estão na mesma altura. O ponto 1 está na mesma altura do ponto 2. Então, olhando para a figura, a gente consegue identificar isso. Então, a gente cancela aqui. P1, ele deu pra gente na questão, lembra? Ele falou que a pressão no ponto 1 é 10 MCA. Então, vamos substituir aqui, ó, 10 mais... Temos a velocidade? Não temos. Podemos descobrir? Podemos. Como? Vamos lá, vamos descobrir. Então, ó,
o tópico 2, a etapa 2, a gente consegue descobrir a vazão, na verdade a velocidade, com a fórmula da vazão. Então, ó, como a gente tem aqui dois diâmetros, ou seja, vão ter duas velocidades, né? Porque esses dois pontos aqui têm diâmetros diferentes e vão ter velocidades diferentes. Então, a gente vai ter o Q1 é igual a área 1 vezes V1. Quem é a vazão 1? Ele deu, ó, 2.000 centímetros cúbicos por segundo. Como eu tinha comentado, né, a gente tem que deixar em metros cúbicos por segundo. É só multiplicar por 10 a menos 6. Então, ó, 2.000 vezes 10 a menos 6 é igual a, quem é a área 1? πd2 sobre 4, né? Quem é o D? No caso do 1, 3 centímetros. Então, eu preciso colocar para metro. Então, vou dar um zoom aqui, ó. Pi. O D, a gente tem, ó, colocando em metro, 0,03 ao quadrado sobre 4, vezes a velocidade 1. Isola a velocidade e aí eu consigo descobrir ela. Dessa forma, a velocidade vai ser 2,82 metros por segundo. Show! Já temos aqui a velocidade número 1. Como é que eu descubro a velocidade número 2? Mesmo processo. A única coisa que vai mudar é o diâmetro, ó. Essa informação aqui. Então, ó, etapa número 3. A vazão no ponto 2 vai ser igual à área no ponto 2 vezes a velocidade. Vazão 2.000 vezes 10 a menos 6, transformando para metros cúbicos por segundo, igual a π vezes... Ele me falou que era 0,07 centímetros, colocando para metro vai ficar 0,007, aí πd2, né, ao quadrado, sobre 4, vezes a velocidade. Então, isolo, da mesma forma, né? Isolo a velocidade, vou ter 51,97 metros por segundo. Show? Isolando a velocidade, pessoal, a gente vai ter que ver, né? É igual a 2.000 vezes 10 a menos 6, vezes o 4, que está dividindo, passa multiplicando. E esse numerador aqui da fração, ó, passa dividindo, tá? Então, ó, temos aqui as duas velocidades. Velocidade no ponto 1 e velocidade no ponto 2. E agora a gente substitui aqui no Bernoulli, ó. Quem é V1? Descobrimos, ó, tá aqui, 2,82. Então, 2,82 ao quadrado, né, porque é V1 ao quadrado, sobre 2G, né, 2 vezes 9,81, a gravidade. É igual a P2 sobre gama, a gente não tem essa informação, é justamente o que a gente quer descobrir. Mais velocidade no ponto 2, descobrimos também, ó, 51,97. Então, 51,97 ao quadrado sobre 2G, né? 2 vezes a gravidade. Dessa forma, isolando P2, essa fração aqui, ó, que tá positiva, vai aqui negativa. E P2 sobre gama vai ser menos 127,24 MCA. Se eu quiser deixar em ATM, pessoal, é só dividir por 10, tá? Que vai ficar 12,72 ATM. Mas vamos deixar aqui em metros por coluna d'água, né? Então, ó, essa é a nossa resposta final. Essa é a pressão na garganta, né? A garganta, ela tá lá no ponto 2, ó. Então, essa é a nossa resposta. Show! Bem tranquilo, né? Vamos aqui para a próxima questão. Um floculador hidráulico de uma estação de tratamento de água, em que a água passa de uma câmara para outra através de um orifício, foi dimensionado de forma que os flocos do material suspenso na água sejam formados para posterior sedimentação. Nessas condições, qual será o desnível HF? Ele destaca até aqui na figura, ó, o desnível HF, essa diferença aí, né, do nível d'água, entre as duas câmaras sucessivas do floculador, conforme ilustração. O caudal de escoamento, né, a vazão, é 80 litros por segundo. Atenção nas unidades. Lembra que eu destaquei na questão anterior que a vazão tem que estar em metros cúbicos por segundo? Então, aqui também a gente vai ter que transformar. E aí, por último, ele fala, considere CD igual a 0,61. Fazendo o mesmo processo, gente, o mesmo procedimento que a gente fez nas outras, ó, vamos destacar aqui as informações importantes. Primeira delas, ele quer saber o HF. Beleza, show.
Só que ele dá pra gente, ó, que a vazão é 80 litros por segundo e ele dá que o CD é 0,61. O que ele quer descobrir? Ele quer descobrir o HF, né? Eu vou dar aqui um zoom, ó. Vamos entender aqui. O orifício, qual é a geometria do orifício que tá passando, né, essa água pro outro reservatório, né? De um reservatório pro outro. Ó, a gente tem aqui, ele inclusive dá as medidas, né? Que é 0,45 por 0,45, ou seja, ó, aqui é um quadrado, tá? Então, o orifício, ele é quadrado. Qual é a área do quadrado? 0,45 vezes 0,45, né? Ou então 0,45 ao quadrado. Show? Ele quer saber, pessoal, essa altura. Vamos aqui, ó, denominar que esse reservatório é o reservatório 1, para facilitar, né? E aqui é o reservatório 2. Você concorda comigo que a gente pode chamar essa altura aqui do nível d'água de H1 e essa altura aqui do nível d'água de H2? E você concorda comigo que se eu pegar o H1, né, a altura maior, menos o H2, eu vou ter o HF? Então vamos anotar aqui, ó. O HF é igual a H1 menos H2. Show! Vamos utilizar, pessoal, a gente tem a vazão, tem o CD, vamos utilizar aquela mesma equação que a gente estava utilizando? A vazão é igual a área do orifício vezes o CD vezes a raiz de 2GH. Temos a vazão? Temos. Tá na unidade certa? Não tá, tá em litros por segundo. Então eu multiplico por 10 a menos 3. Então 80 vezes 10 a menos 3, para poder transformar para metros cúbicos por segundo. A área do orifício, pessoal, a gente tava comentando, né? Um quadrado, então 0,45, que ele dá a medida lá, né? Ao quadrado. Vezes, quem é o CD? 0,61. Vezes raiz de 2G, ou seja, 2 vezes a gravidade, 9,81, vezes a altura. Aí que tá a nossa incógnita, né? Então, deixa eu só afastar um pouco mais pra cá, ó. Então, a gente vai ter aqui o H, né? O HF, que é o que a gente quer descobrir. Lembra que a gente comentou agora há pouco que o H era H1 menos H2? Então, vamos colocar ele aqui, ó. Aqui é como se fosse o HF, tá? H1 menos H2. E aí, vamos isolar ele. Show? Só que antes de isolar, vamos substituir esse H1 menos H2 pelo HF, né? Então, ó, 80 vezes 10 a menos 3 é igual a 0,45 ao quadrado vezes 0,61 vezes raiz de 2G, 9,81 e o H. Vamos tirar, como a gente quer isolar esse HF, vamos tirar ele da raiz, né? Então vai ficar, ó, HF elevado a 1/2, que eu tô tirando ele da raiz. E agora eu vou isolar ele. Então, ó, o HF é igual a, vou colocar aqui tudo entre parênteses, tá? Esse 80 vezes 10 a menos 3, ele continua aqui. 80 vezes 10 a menos 3. E todos esses outros números, ó, vão passar dividindo. Então, 0,45 ao quadrado vezes 0,61 vezes a raiz de 2 vezes 9,81. Mariana, aqui no HF tu elevou ele a 1/2. Mas cadê aqui, ó? Bom, é isso que eu vou comentar agora. Esse 1/2 aqui, se eu for colocar para o outro lado, ó, eu vou transformar toda essa galera aqui ao quadrado, para me ter de fato só o HF. Então, HF vai ser igual a 0,02 metros. Então, essa diferença do nível d'água é de 0,02 metros. Show? Questão finalizada. Era justamente isso que ele queria. Então, não esquece de deixar o like. Se você tiver alguma dúvida, comenta aqui, que assim que eu visualizar seu comentário, eu consigo responder. Show? Um abraço, até mais.